nos 25 anos do Risoleta, convidamos o Dr. Arthur Guimarães, médico coordenador de plantão, e Carla Neiva, gerente-geral de enfermagem, para relembrar histórias emblemáticas vividas no pronto-socorro do hospital, relacionadas a casos divulgados na mídia e com múltiplas vítimas. Na segunda parte, os dois narram os desafios da pandemia e de atendimentos relacionados à queda de um viaduto em 2014, a assistência a feridos que participavam das manifestações de 2013 e de crianças que se machucaram em uma tromba d'água na Serra do Cipó em 2012. Como o Risoleta enfrentou a pandemia da Covid-19? Bom, eu vejo o seguinte, a pandemia afetou o mundo inteiro e foi algo que todos nós precisamos aprender primeiro para depois se mobilizar, né? A gente ninguém sabia como ia se proceder diante de um vírus que teve uma disseminação violenta, primeiro ali na região da China, chega na Europa primeiro na parte da Itália, onde foi um epicentro e que foi catastrófico, e quando vem para o Brasil, a gente ficou muito assustado, ainda não tinha um hall de como se proceder ainda com o vírus. Passamos por diversos treinamentos, passamos por várias aulas para ver como é que a gente ia se proceder, como que ia se paramentar, como é que se desparamentava, vamos dividir a equipe, cancela o ambulatório, aonde que é a região do ambulatório, vamos montar uma parte específica só para o vírus. E o mais curioso, que o primeiro caso de suspeita de coronavírus de Belo Horizonte foi atendido aqui no Risoleta. Foi uma moça de 27 anos, ela estava voltando de Dubai, chegou com uma síndrome gripal, com uma dor de garganta, veio para cá, nós isolamos ela na época, ali do lado da sala de sutura, né? Eu fiz o atendimento dela e nisso nós ligamos para a turma do Eduardo de Menezes para saber como é que nós iríamos proceder, porque o Eduardo de Menezes ficou como o primeiro hospital referência em Belo Horizonte. E aí eles falaram, não deixa ela ir embora, essa moça era uma moça de Patinga, né? Aí nós transferimos essa moça para o Eduardo de Menezes, ela ficou uns 7 a 10 dias internada lá, né, para tentar isolar mesmo, para não ter disseminação do vírus, acabou que não era. Mas até nisso, o Risoleta teve o protagonismo de, né, isso nem é bom, né, de abrir a porteira para esse atendimento do coronavírus. Depois, ao longo do tempo, a gente foi buscando esse know-how, todos nós fomos aprendendo de como que atendia, como que eram os protocolos necessários para esse atendimento do coronavírus. Tinha alguns médicos que ficavam na referência para a discussão de casos 24 horas, né, os infectologistas da casa e alguns clínicos referência, né, para a gente poder ter um melhor desfecho. O pronto-socorro ficou dividido em 2 alas, uma ala respiratória com uma outra ala não respiratória. O CTI teve todo um preparo também para poder se dividir e conseguir ter um atendimento de êxito para os casos respiratórios, casos de Covid positivo. A equipe multidisciplinar foi parceiraça. Como que a equipe multidisciplinar foi presente nessa época do coronavírus. A equipe de enfermagem, como que todo mundo brigou, como que todo mundo lutou mesmo pela causa, né? Vi que todo mundo estava cansado, todo mundo estava estressado, porque muitos pegavam plantões extras, vinham de plantões em outras unidades, tudo, mas foi realmente uma guerra que o time Risoleta Neves soube brigar, né? Soube defender os nossos pacientes, né? E o paciente sempre ficou centralizado como centro da atenção e nós conseguimos fazer com que esses atendimentos fossem muito bem executados, até mesmo no momento de maior crise dentro do contexto do Covid. Foi quando começou a faltar material, faltava máscara, faltava medicação para intubação, faltava medicação para manter o paciente sedado. Então foi uma guerra muito grande, né? E nós
brigamos bravamente, né? Eu fiquei pensando na conexão que tem o atendimento de catástrofe com a pandemia, né? Essa é uma conexão que é impossível de não fazer, porque eu acho que o amadurecimento do Risoleta, esse treinamento e esse preparo que o Risoleta foi, esse amadurecimento que o Risoleta foi adquirindo ao longo dos anos, ele se preparou para a pandemia. E eu acho que o grande ensinamento que a pandemia trouxe foi, para nós, a capacidade do trabalho múltiplo, do trabalho em equipe. O Risoleta, ele se reinventou de acordo com a onda. A onda vinha, o perfil modificava, os pacientes ficavam mais graves e a gente foi se adaptando com o recurso que tinha, com o espaço que tinha. Mas nós não temos uma história catastrófica para contar no sentido de que o paciente foi desassistido, de que a gente não conseguiu ofertar oxigênio para o paciente. E isso não foi um trabalho de quem fazia a gestão do setor, isso foi um trabalho feito por muitos. Assim. O Comitê Covid, ele possibilitou esse trabalho, assim, e vou usar uma expressão que a Luísa usa muito, mas ele possibilitou esse trabalho de muitas mãos. Enquanto um trabalhava na confecção, na edição do cartaz para ensinar a paramentar, o outro estava lá na ponta. O CTI desceu para buscar paciente para ser admitido no Secovid, porque o Secovid não tinha condição de levar paciente o tempo todo. O setor de internação aprendeu a lidar com o paciente grave, a transformar o perfil. A anestesia saiu do bloco para ir contribuir com a intubação difícil, porque eles têm mais experiência e podiam, naquele momento, contribuir com essa agilidade. Eu acho que esse período, quando eu me lembro dele, o que eu me lembro com mais força, com mais expressão para mim, é essa capacidade que esse hospital tem de se reinventar de acordo com a necessidade. A gente amanhecia com o setor para o trauma e anoitecia com ele adaptado para o Covid. E aí a gente tem um time que é muito forte, de engenharia, de gente disponível para ir, para ajudar a pensar, para estar junto, assim. E eu acho que essa desconstrução do limite do setor, mas essa compreensão de que é um hospital, independente se o paciente está no bloco, se ele está no Secovid ou se ele está no CTI, ele é um paciente do Risoleta e que merece todo o nosso esforço de adaptação e de contribuição para que o caso dele seja um caso de sucesso. O Covid ele tem histórias muito tristes, mas ele tem muitas histórias de sucesso, né? Quando a gente lista essas histórias aqui dentro, quando a gente revisita esses arquivos de pacientes aí que estiveram aqui, a gente tem muita história para a gente contar com muito orgulho. E até daqueles casos que não foram desfechos felizes, mas a gente sabe que a gente fez o que pôde, assim, no sentido da melhor acomodação, das tentativas de transferência, da tentativa de conduzir internamente. E eu acho que é muito valioso ver esse trabalho, pensar no que aconteceu e ver esse amadurecimento. Eu acho que esse preparo para a catástrofe deixou a gente mais amadurecido para receber uma pandemia e conseguir fazer as transformações de espaço e de processo em tempo recorde, assim, que foram feitas. De que maneira o pronto-socorro se preparou para receber as vítimas da queda do viaduto da Pedro I? A gente estava junto no pronto-socorro no dia. Junto no pronto-socorro. Eu lembro da gente conversando no pronto-socorro. Vamos fazer deflagrar o protocolo ou não vamos, né? E a conversa foi muito assim, não vamos deflagrar o protocolo de imediato, né? Eu lembro de você falando isso, porque a queda de um viaduto em cima de um ônibus, a chance de sobrevivência é muito baixa. A gente não sabia quantas pessoas tinham no ônibus, como que era aquilo ali, né? E a gente foi se adaptando de acordo com os pacientes que foram chegando, né? E acabou que chegaram mais pacientes de demanda espontânea, até mesmo assustados, né? Do que
os pacientes que o viaduto caiu em cima, infelizmente faleceram no local do acidente, né? Para esse evento eu me lembro muito que a gente desocupou o bloco, né? O bloco a gente fez, assim, diferente dos outros que a gente às vezes tem que pensar, porque a catástrofe ela traz isso, assim, você minimamente tem que ter informações da cena para você conseguir adaptar, porque nem todo perfil é igual. Recentemente, aquele acidente do ônibus, a gente teve que fazer uma classificação para paciente verde lá fora, porque Sim. a gente precisava de uma adaptação para paciente de perfil simples, porque o maior volume foi de demanda espontânea. E para esse do viaduto, eu me lembro que a gente fez um esvaziamento do bloco, rapidamente, para a gente ficar preparado para paciente cirúrgico, porque a gente tinha já uma impressão aí de paciente com trauma, né, que a gente precisaria intervir cirurgicamente. Mas como o Arthur falou, o volume não foi um volume alto de pacientes, assim. Foi só pacientes mesmo de demanda espontânea, mas pacientes que estavam com estresse do acidente, com tudo, né? Como as manifestações de 2013 impactaram o atendimento do Risoleta? Nessas manifestações de 2013, foi uma segunda-feira à noite. Coordenação, Edmundo Júnior estava na coordenação. Eu consegui mais cedo, não sei porque eu cheguei aqui no hospital, eu estava na assistência, consegui chegar mais cedo, alguns colegas tinham ido embora e de repente paralisa Belo Horizonte. Quem está no trânsito ficou agarrado no trânsito, quem foi embora não conseguia sair direito, quem estava tentando chegar não conseguia chegar. E foi uma manifestação que ocorreu ali bem próximo ali da UFMG, daquele viaduto ali que vai para o Mineirão, né? E aquilo ali, o pessoal começou a ter múltiplas vítimas, porque o pessoal pulou de um lado para o outro, né? E até as próprias ambulâncias não conseguiam chegar até João 23, até lugares que normalmente ali pela localização eles iriam, né? Então, muitas vítimas vieram para cá e o que foi que deu mais estresse durante o plantão, porque nós ficamos com uma equipe muito reduzida de profissionais, tanto de enfermagem, médicos, né, equipe honestamente eu não lembro, mas o que aconteceu? Nós tivemos que dividir, tipo assim, do CTI para cima ficou eu. Do outro CTI para baixo ficou só o Edmundo. E quando foi dando 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, foram chegando o resto da equipe para poder compor o plantão. Né? E nisso teve embate da polícia com os manifestantes, teve toda uma confusão lá e as pessoas chegando e a gente segurando como podia, né? E foi um dos piores plantões assim, de estresse que eu já passei aqui dentro. Porque a gente não tinha RH para poder tomar conta de todos e principalmente daqueles que já estavam internados, né? Porque quem já está aqui dentro, né? Então foi um plantão muito emblemático, foi muito complicado. Eu lembro que na época era a doutora Grazielli e o doutor Bruno, que eram os coordenadores e gerentes do pronto-socorro, né? Eles chegaram aqui cedo também por conta dessa confusão e para tentar organizar, mas aí depois a poeira já tinha baixado, né? Mas foi um plantão muito complicado, foi um plantão muito... O formato do pronto-socorro era diferente, sala amarela ficava em outro lugar, os polis só existia um poli, aonde hoje é o poli 10, era um outro CTI, uma outra unidade de terapia intensiva. Então foi bem complicado mesmo. Esse evento eu não estava aqui no momento que ele aconteceu. Eu cheguei no outro dia de manhã e o hospital ainda tinha muito resquício desse movimento da noite, porque foram admitidos muitos pacientes com demanda cirúrgica,
E aí pacientes que continuaram hospitalizados assim por um tempo maior, casos assim, eu não vou me lembrar de um caso específico agora, mas eu me lembro de muitos casos de sucesso assim do Risoleta ficar um bom tempo falando desse evento com muito orgulho do que foi feito nesse dia para ajudar esses pacientes, até pela proximidade, né? Nós recebemos muitos pacientes porque era um lugar próximo, com essa dificuldade de acesso. E trânsito todo parado, sentido centro. Não tem jeito, vinha para cá mesmo. Vinha para cá, e demanda espontânea, né? Das poucas ambulâncias que chegaram até lá, trouxeram tudo para cá, então o evento aconteceu dessa forma. Eu fiquei pensando aqui, quando eu fiquei me lembrando desse evento, assim, quando o Arthur cita as estruturas do pronto-socorro, eu fico pensando o quanto essa adaptação, ainda que pequena, porque o hospital ele tem um caminho grande para percorrer de investimento em infraestrutura, mas quanto fez diferença essas adaptações de espaço. A estrutura que a gente tem hoje da emergência do trauma, ela é uma estrutura muito melhor, que favorece muito mais o atendimento, inclusive o atendimento para catástrofe. É um lugar que você consegue esvaziar com facilidade, que você consegue ter ali uma estrutura de equipamento para conseguir, e que não era assim. Então, eu acho que esse amadurecimento e esse reconhecimento dessa necessidade, ela veio ao longo dos anos, assim. E quando a gente fala que, no último evento, a gente falou, não, de novo, a gente aqui no corredor discutindo como a gente vai fazer e como é rápido isso, como a gente consegue tomar rapidamente as decisões. Rápidas, objetivas, claras. E sempre em equipe, né? E sempre em equipe. E isso diz de um reconhecimento, assim, de um conhecimento dos espaços, da necessidade e da nossa capacidade. A gente sabe quem acionar, a gente sabe quem modificar de lugar, quem tem mais experiência. E isso é de uma apropriação mesmo dos processos. E como faz diferença a gente ter, ao longo dos anos, se organizado e estudado a nossa capacidade para fazer isso. Até com as reformas de estrutura, porque quando elas são feitas, isso é pensado. Os lugares que a gente consegue adaptar, consegue abrir para mais pacientes. E faz muita diferença. Até para a tranquilidade com que a gente lida com isso quando acontece. Que a gente fica seguro de que a gente sabe o que tem que ser feito. Isso não só nós dois aqui representamos um grupo que é muito maior. E que se apresenta na hora que acontece, que faz proposições e que fala, vamos percorrer isso, vamos fazer assim. E funciona muito bem. Qual foi o sentimento da equipe ao receber as crianças vítimas da tromba d'água na Serra do Cipó? Esse é um dia que essa catástrofe ela não traz volume, mas ela traz uma intensidade, um desejo enorme de que ficasse tudo bem com essas crianças. Porque, primeiro, que é um perfil que o Risoleta habitualmente não recebe. A gente não está acostumado a receber em volume criança. Mas o atendimento da criança ele é sempre um atendimento que comove muito e que puxa todos nós para um desejo de que tudo dê certo, de que tudo fique bem. E esse não foi só o atendimento de urgência, porque se eu não estou enganada, uma faleceu e a outra foi para o CTI. E aí precisou de toda uma mobilização para esse atendimento no CTI, porque a gente precisava naquele momento, antes da transferência, entender quem eram ali, quem estava na equipe e tinha mais conhecimento para potencializar esse atendimento. E isso foi feito. As pessoas se apresentavam para ajudar. E havia ali um desejo assim, da equipe toda de que tudo ficasse bem e que a gente conseguisse com sucesso que essas crianças saíssem. Mas eu acho que eu não estou enganada, acho que é isso mesmo. Uma falece e sobrevive uma delas. E assim, o primeiro atendimento no pronto-socorro e depois no CTI. Com muito investimento da equipe toda, com muita comoção para que desse tudo muito certo, assim.
E a gente não, como o atendimento de urgência e emergência, ele é isso, né? Nem sempre a gente vai ter sucesso no caso todo. Mas a gente tem que lembrar desses casos com esse olhar, né? Essa manifestação da equipe de ofertar para esse paciente e para a família o melhor que a gente pode. E isso eu acho que todo mundo, inclusive a família, porque a gente tem relatos dessa família depois desse atendimento, e isso marca muito, que é esse investimento da equipe, que não respeita horário, que não respeita limite de setor, que é a tentativa de fazer o melhor que a gente pode, com a maior agilidade. E acho que estar preparado para o desfecho, porque o desfecho nem sempre é o que a gente gostaria. É o mais favorável. Não é sempre o desfecho de salvar e conseguir devolver o paciente para a família bem, mas é essa sensação de que tudo que podia foi feito e da melhor maneira.